Positivamente começando, e vocês que me acompanham um pouquinho mais sabem o tanto que eu gosto de ler, o quanto eu sou admiradora dos livros, das vivências, das histórias. E hoje eu trago para vocês uma autora que é mãe, ela é comunicadora, ela é teóloga. E olha o lançamento que eu trouxe para vocês. Ela é autora de Livre, Leve e Forte. Com vocês, Luísa Agreste Nazaré. Bem-vinda! Obrigada, Cá. É um prazer estar aqui com vocês, nesse podcast que eu já admiro há tanto tempo. E uma honra mesmo estar aqui com você, especificamente, também, poder bater esse papo. Eu estou muito feliz, porque a gente aprende demais, né, com a leitura, percebendo a maneira de outras pessoas enxergarem a vida, enxergarem os desafios, passarem por cima deles. E não há nada mais inspirador do que a gente encontrar pessoas que passaram por coisas semelhantes às nossas e assim a gente aprender novas lições, aprender a se aproximar mais de Deus, como é o seu caso, como é o caso do livro, que aliás, gente, só falta o finalzinho para eu ler. Eu já grifei várias páginas aqui que eu me identifiquei, que eu quero saber de você, como foi essa trajetória, porque é um livro de vivências, é um livro de histórias reais, de uma mãe, de uma esposa, de uma comunicadora que se aproximou mais de Deus e teve uma experiência mais profunda, tem tido, através de tudo isso que você nos conta aqui. Primeiramente, conta um pouquinho para a gente de onde surgiu, né, o desejo de comunicar através de um livro tudo que você passou. Eu sempre fui também muito entusiasta dos livros, desde pequena, lendo o tempo inteiro. E aquele sonho, né, que a gente tem de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Então, eu sempre tive essa meta de, eu quero um dia escrever um livro. Mas a insegurança, qual é o assunto, sobre o que vai ser, como que vai ser, né? E quando eu virei mãe pela primeira vez, eu comecei a aprender muitas coisas. Muitas coisas que antes estavam na teoria tiveram que se transformar em prática na minha vida, em vivência na minha vida, né? Eu sou filha de pastor, nasci e cresci na igreja. Então, eu sempre soube muito sobre Deus. Sempre soube muito sobre a vida com Deus. E você já frequentava a igreja? Eu já frequentava a igreja, nasci na igreja, sempre estudei muito. Já estudava teologia antes de me tornar mãe. Mas quando eu me tornei mãe, eu percebi que eu sabia muito, eu tinha muita teoria. Mas na prática estava difícil. Mas na prática eu não confiava mesmo, sabe? Eu não acreditava naquilo que eu dizia que eu acreditava. Era só algo que estava na minha mente. Ainda não tinha feito o download para o meu coração, né? Então, nesse momento que eu me tornei mãe pela primeira vez, eu entrei em depressão. Comecei a ter crise de ansiedade. E aí, eu entrei também numa crise espiritual muito grande, né? Uma crise de fé, de falar, poxa, Deus, eu tenho sido a boa menina até aqui. Nasci na igreja, nunca me desviei. Sempre procurei fazer tudo certinho. Por que agora eu tô tendo que enfrentar isso? Será que é falta de fé? O tanto que a gente ouve, né, com relação à ansiedade, depressão. Sim. Sendo falta de fé ou sendo falta de uma vivência espiritual com Deus. E eu sempre mantive uma vida devocional, uma vida espiritual ativa. Mas ainda assim eu precisava fazer esse download, eu precisava transformar em experiência coisas que estavam só na teoria. E foi daí que nasceu a ideia de escrever o livro para ajudar outras pessoas que, como eu, podiam estar passando por algo similar. E, na verdade, às vezes a gente escreve o livro que a gente gostaria de ter lido, né? Então, para mim foi isso, assim, eu queria escrever o livro que no momento que eu estava na crise, eu queria ter lido. E no momento você já passou a escrever durante aquele momento, ou foi algo que você passou, porque você levou 3 anos e meio, né? Eu soube, para escrever o livro. Então, foi numa constante, cada coisa que você vivia, você colocava no papel, ou depois que você passou por tudo, né? Fez o download do aprendizado, você resolveu registrar? Não. Eu sempre amei muito escrever, mas por conta da vivência da vida, né? O crescimento, os compromissos os profissionais, eu tinha deixado um pouco para lá a escrita. E aí, quando eu me tornei mãe, eu resgatei, mas eu estava escrevendo mais sobre as minhas vivências de maternidade, comecei a postar mais no Instagram, né? A gente quer muito compartilhar sobre a maternidade, né? Quando a gente se torna, assim, mãe. E, né, falar dos perrengues do lado
do lado bom e do lado Sim, saber difícil, dos outros, é uma troca, outros, né? total. A gente se sente menos vulnerável quando a gente troca experiências, né? Quando a gente ouve os relatos do outro. E a maternidade, a mãe de primeira viagem, sempre, olha, eu não conheço nenhuma mãe que não tenha passado por questionamentos, que não tenha passado por alguma dificuldade, que não tenha se perguntado se está fazendo certo ou se culpado, né? Por mais realizador que seja, né? Esse momento, essa experiência de se tornar mãe, vem muitos questionamentos, é muito aprendizado, né? E a gente tem que realmente não guardar só para a gente. Quando a gente compartilha, a gente se sente mais leve, porque a gente aprende, né? Exato. E a escrita se tornou, para mim, uma forma de processar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu ainda não estava com a ideia de transformar essa escrita em livro, né? Foi só quando o meu segundo filho nasceu, então, depois de 2 anos que eu voltei a escrever e voltei a processar, né, tudo que estava acontecendo comigo por meio da escrita, que o Senhor me chamou a organizar, sistematizar tudo isso em um livro. Mas ainda assim, depois do nascimento do meu filho, ainda foram 3 anos, do meu segundo filho, foram 3 anos e meio escrevendo, muitas vezes lidando com a síndrome da impostora, né? De não, mas quem é você? Você ainda luta com muitas coisas, né? Você ainda não está 100% livre, leve e forte. Como é que você vai escrever um livro sobre ser livre, leve e forte? Porque era o seu desejo, era isso que você almejava, né? Então você estava nessa busca. Eu acho importante a gente nunca colocar, né, se tapar por nossas dificuldades, e sim encará-las, né? E é só assim que a gente aprende e cresce. E uma parte grande do que eu falo no livro é sobre justamente quebrar essa idealização de que em algum momento do lado de cada eternidade a gente vai estar 100%. E que a gente vai estar completamente pronta para compartilhar o que for. Todas nós estamos na jornada ainda. Todos nós, né, estamos em um processo de restauração que vai durar a vida toda. Enquanto Jesus não voltar, enquanto a gente não for se encontrar com ele, a gente vai ter que lidar com a imperfeição, né? Então, parte da escrita e publicação do livro passou por eu exercitar essa vulnerabilidade de entender, não está perfeito, não vai estar perfeito, eu não estou perfeita, mas ainda assim o Senhor usa. Graças a Deus, o Senhor usa pessoas imperfeitas em processo de restauração. Ele escolhe que seja assim. E como que foi esse processo mesmo, essa descoberta no meio do turbilhão da maternidade, né? O passo a passo, como você foi se descobrindo? Você parou um momento e falou, poxa, Deus, agora é com você, não estou dando conta, vou orar, vou ler mais, vou pedir por isso. Como que foi na prática? Eu sempre fui muito perfeccionista, sempre tentei muito dar conta de tudo sozinha. Aliás, me identifico com isso, gente. Me identifico, eu li você falando sobre isso, que você queria ter o autocontrole. Essa é uma forma da gente querer ser dominadora sem parecer que a gente sem querer encarar que a gente Mas é isso, é querer dar conta de tudo, não depender de ninguém, achando que isso vai fazer com que a gente não se frustre. Então, é assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, o que é importante, porém, sem pensar na vontade de Deus, sem saber o momento de relaxar e de descansar, né? É assim que você se sentiu, né? E às vezes a gente espiritualiza, né? A gente acha que, não, tentar controlar o meu trabalho ou controlar os meus filhos, eu vou, né, entregar para Deus e confiar. Mas com relação às minhas questões, a minha luta, é parte da minha responsabilidade, fidelidade e obediência que eu tenha tudo sob controle, né? Então, para mim, foi um processo bem difícil mesmo de desconstrução, porque, como eu disse, eu sempre tentei muito ser a boa menina. Eu sempre quis fazer tudo certinho. E por algum motivo, assim, por mais que eu soubesse na teoria que não era isso, na prática eu achava que enquanto eu estivesse fazendo tudo certo, o Senhor ia me abençoar. E o ser humano opera dentro dessa lógica. O ser humano trabalha na lógica do merecimento, da meritocracia, da performance. Sim, é aquela história, faça o bem e você vai receber o bem, e só isso basta. Exato. Mas existe algo mais profundo que precisa ser trabalhado, né? Total.
E aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu tava tudo lá, casei no tempinho certo, agora eu vou ter o meu primeiro filho, né, todos os preparativos para o primeiro filho, cuidando da alimentação e tudo mais. E eu pensando, cara, não, olha só, o Senhor tá cuidando, o Senhor tá me abençoando, vai dar tudo certo. Meu primeiro filho, assim, só vai ser, né, eu vou, pela graça de Deus, conseguir dar conta. E aí, quando ele nasceu, ele veio com uma série de dificuldades, assim, de saúde mesmo, assim. Ele tinha alergia alimentar muito grave, que fazia com que ele tivesse refluxo e tivesse cólicas, tivesse crise de dermatite atópica. E eu não conseguia fazer nada por ele, até a gente descobrir o que era. Uhum. Então, eu precisei exercitar muito a minha confiança e dependência de Deus e a quebra mesmo do meu orgulho, de perceber, cara, eu posso tentar me esforçar, ser a melhor possível, mesmo até com uma meta certa de ser fiel a Deus, de ser, né, obediente a Ele, mas ainda assim as coisas não estão debaixo do meu controle. E o fato das coisas darem errado, mesmo que a gente tenha se esforçado para que elas dessem certo, isso não significa que Deus nos ame menos ou que Deus não continue no controle, né? Então, eu tive que entrar nesse processo de desconstrução da lógica do merecimento, da performance, para a lógica da graça e da dependência. E aí foi num momento assim, depois de eu muito me debater, muito tentar solucionar com as minhas próprias forças, foi quando eu me rendi e falei, Senhor, eu preciso transformar a minha forma de ver a vida e de lidar com a vida. Eu quero permanecer sendo fiel, porém, eu quero estar aberta para o imprevisível, para a realidade imperfeita da vida, sem me frustrar tanto quando o imperfeito aparecer. Sim. Né? Então, foi um processo mesmo duro de desconstrução, de encarar a imperfeição da realidade e de encontrar beleza, encontrar graça, mesmo quando as coisas estão imperfeitas. Você tinha, ou passou a ter, um compromisso diário com Deus? Seja escrevendo, seja meditando, seja lendo a palavra. Como era a sua rotina? Então, isso que é muito interessante. Eu sempre tive, desde a minha adolescência, quando eu comecei mesmo um relacionamento mais íntimo com Deus, eu já estabeleci um hábito diário de me encontrar sempre com Ele, todo dia. E eu sempre gostei muito. Né? Sou uma pessoa naturalmente introvertida, então não tenho problema em estar sozinha, em silêncio. Então, eram práticas espirituais que eu amava muito fazer. E, inclusive, assim, depois da maternidade, eu tive que reformular um pouco a forma como eu praticava esse hábito diário, né, de me encontrar com Deus. Mas eu gosto de denominar essa fase que eu passei como uma noite escura da minha alma mesmo, em que, de alguma maneira, eu não conseguia mais ouvir a Deus. Mesmo que eu estivesse lá, todo dia, buscando, eu não ouvia. Demorou essa fase? Demorou muito. Foi assim, 2 anos. Mas eu sei hoje que ele estava. Mesmo que eu não ouvia. Mesmo que eu não estivesse ouvindo, ele ainda estava lá. E esse foi um dos aprendizados que eu tive nesse momento, de entender que a minha percepção da realidade, ela não condiz necessariamente com o que de fato está acontecendo. Então, eu posso não estar sentindo a presença de Deus, mas isso não significa que Ele não esteja presente. Eu posso não estar vendo que Deus está no controle, mas isso não significa que Ele não esteja no controle. E a gente passar a ter essa mudança de mentalidade, de entender o que eu vejo, né? As minhas emoções, os meus sentimentos não são lentes confiáveis para a realidade, me ajudou muito a passar por essa noite escura, onde eu não estava sentindo o amor de Deus. Eu estava dizendo, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Que nem o salmista, Uma sabe? noite, 2 anos numa noite escura, Pois acho que é. já pensou, gente? Pois é. Principalmente para quem é ansioso, né? É ansiosa Nossa. pela resposta, por querer realizar. Porque muitas vezes a ansiedade é a gente querer, às vezes,
nem é, a gente não quer tanto, pelo menos eu falo por mim, as minhas ansiedades é de querer, hoje em dia, realizar o que Deus quer que eu realize. Sim. Mas mesmo assim eu ainda me deparo com a minha própria ansiedade. Falo, Deus, eu não estou entendendo, não demora para me explicar, Deus, eu quero poder realizar mais. Então, às vezes, Ele só quer falar para mim, você tem que ser menos ansiosa, eu já vou te falar. A primeira coisa que eu estou te falando, seja menos ansiosa, para eu poder te revelar mais. E às vezes eu também quero realizar os planos de Deus hoje, mas eu ainda tenho que dominar minha ansiedade. E eu acho que é um aprendizado constante, como você falou, muitas vezes você já tinha uma caminhada com Deus, mas Ele queria mais, Ele queria trabalhar mais em você, né? Ele queria te ver crescendo, passando a sua vivência, suas experiências para outras pessoas, indo adiante. Muitas vezes aquilo que você guardava ali entre quatro paredes, você que era mais calado, Ele queria que você expusesse. Total. E precisou desse trabalho, né? Total, total. E eu precisei mesmo passar por todas essas crises, por todas essas quebras de pressupostos que eu tinha sobre mim mesma, sobre Deus, sobre o que era uma vida bem-sucedida, né? E aprender a lidar com a frustração, lidar com o fracasso aparente. E compreender, Senhor, o que o Senhor quer, em última instância, é estar comigo e que eu esteja com você e que o caráter de Jesus seja formado em mim. Então, frente a este, que é o bem da vida, esses 2 anos foram os melhores anos da minha vida. Porque foi quando o caráter, foi quando o caráter de Cristo foi mais forjado em mim. Quando Ele começou a mostrar os ídolos do meu coração, a falar, olha, você não precisa ser a boa filha para que eu te ame. Você não precisa estar realizando nada para que eu te ame. E isso foi muito forte para mim, porque eu, justamente assim, perfeccionista, sempre fui muito produtiva, sempre fui muito ativa na igreja. E aí, nesse período de 2 anos de noite escura, eu não tinha energia para fazer nada. Eu não conseguia fazer nada. E eu ficava muito pensando, cara, como que eu tô, sabe? Como que eu tô edificando o reino? Como que eu tô servindo o propósito de Deus para minha vida? E foi quando o Senhor foi me revelando, não, o propósito que eu tenho para a tua vida é ter Jesus formado em você. E tudo coopera para este bem. Este é o bem da vida, é o caráter de Cristo formado. Então, vão ter, sim, dentro do nosso processo de restauração à imagem do Filho amado, vão ter momentos de noite escura, vão ter momentos em que a gente vai pensar, Senhor, por quê? Onde o Senhor está? Mas a gente ainda pode crer que Ele está agindo para este bom propósito da vida. É importante, acho que ressaltar, você comentou, né, que você teve que lidar com os pensamentos, com as suas próprias emoções. E eu vi algo no seu Instagram, um comentário seu, onde você falava que muitas vezes a gente fala, a gente não deve confiar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, mas elas estão ali. Sim. Então, como lidar com elas? Como saber quais a gente deve crer e quais a gente deve deixar de lado? Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei tão interessante a forma com que você se explicou ali, falou sobre esse assunto. Isso é muito legal, assim, foi um dos aprendizados dessa Porque não basta só virar as costas, isso eu não estou sentindo, isso não faz parte de mim, senão aquele sentimento, aquela emoção vai sempre nos revisitar, né? Porque nós somos seres integrais, né? Nós não somos só seres racionais, nós somos seres emocionais também. E as emoções, elas fazem parte da imagem de Deus em nós. Deus é um Deus que se emociona, Ele é um Deus que se comove. Deus não é um Deus que está sempre com o mesmo estado de espírito. A gente vê na narrativa bíblica Deus se emocionando, Deus se arrependendo, Deus sentindo raiva. E parte da imagem dele em nós é a gente sentir também. Só que, como todas as outras coisas, do lado de cada eternidade e depois da queda, as nossas emoções estão corrompidas pelo pecado. Então, elas não são mais confiáveis.
não é que elas não sejam boas. Eu acho que essa é uma grande questão dentro da igreja, que às vezes a gente quer separar em caixinhas, né? Do tipo, isso é pecado e isso não é pecado. Mas tudo que é bom na vida está, de alguma maneira, manchado pelo pecado, né? Então, as nossas emoções, todas elas são emoções que fazem parte da nossa experiência humana, que estão, de alguma maneira, corrompidas pelo pecado, distorcidas pelo pecado. E é por isso que a gente se culpa muitas vezes quando a gente sente algo que a gente não gostaria de estar sentindo, Exato. Que a gente, né, se percebe tendo um pensamento ruim sobre uma pessoa, sobre uma situação, e fala, poxa, isso era para eu estar mais evoluída com relação a isso. E essa culpa acaba nos deixando mais para baixo ainda. Exato, né? Como se por estar em Cristo a gente não deveria mais sentir emoções difíceis. Sim. Ou que a gente não está sujeito mais a sentir raiva, ou coisas do tipo, né? E se o sentir algo fosse pecado, não teria passagens na Bíblia como irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, assim, faz parte da vida, e principalmente dentro de uma realidade corrompida pelo pecado, a gente está suscetível a toda a gama de emoções, né? Agora, o que a gente faz com essas emoções? Existem duas formas, assim, mais clássicas de lidar com as emoções. Ou a gente evita, a gente finge que elas não existem, e aí a gente empurra para baixo do tapete, mas como você disse, depois elas vêm e cobram a conta desse empurrar, né? Ou a gente expressa. E aí são pessoas que agem por impulso, né? Então, assim, sentir raiva, expresso a raiva. Sentir medo, né, sou guiada pelo medo. Mas o Senhor nos chama a um terceiro caminho de lidar com as emoções dentro do reino de Deus, que é a gente levar essas emoções para o trono da graça de Deus. E assim, os salmos estão recheados de relatos de pessoas que sentiram raiva, que estavam em depressão, que estavam sentindo crises de ansiedade, crises de pânico, levando esses sentimentos para serem vivenciados na presença do Pai e processados ali na presença do Pai e transformados pela presença do Pai. Então, a gente vê muitas vezes o salmista chegando no trono da graça, dizendo, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eu estou só pele e osso, minha lágrima é o meu alimento de dia e de noite. Aonde o Senhor está? E aí, neste momento, parece que vira uma chave e ele começa, mas eu ainda te louvarei. Eu ainda vou recordar quem o Senhor é, a sua presença, o seu poder. Então, a gente precisa muito integrar as nossas emoções dentro da nossa espiritualidade. E eu, particularmente, venho de uma tradição cristã mais reformada, que tende a ser mais intelectualizada e que tende a se afastar um pouco mais das expressões emocionais da fé, né? A gente tem outros irmãos que ouvem aqui também, que vêm de uma outra tradição, que talvez seja mais emocional, que se deixe levar mais pelas emoções. E eu acho que o convite de Deus para lidar com as nossas emoções é que a gente encontre esse caminho do meio, de não evitá-las, mas também de não nos deixar ser conduzido por elas. Porque elas não são guias confiáveis, né? Quem é o nosso guia? É o Espírito Santo de Deus. E para isso a gente precisa abrir um espaço entre a nossa emoção e a nossa reação. E esse espaço é o espaço em que eu vou em oração, e aí, assim, aonde quer que eu estiver, não precisa ser necessariamente só no quarto secreto, né? Vou guardar para levar para o meu quarto secreto e processar a presença de Deus. Aonde quer que você estivesse, fala, Senhor, estou sentindo raiva agora, eu queria bater, mas assim, deixa eu me lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor está fazendo, quem eu sou em Ti, e tá aqui. Que a minha reação seja guiada pelo Espírito Santo. É, aquele impulso que muitas vezes a gente fala, como que a gente vai lidar com ele? Respira 10 vezes que passa. Esse respirar, quando você respira na presença de Deus, é que é transformador, é que se torna poderoso. O respirar simplesmente não faz com que a dor passe, com que aquela emoção se dilua, mas respirar na presença de Deus, em oração, em pedidos, é que faz essa emoção transformar e você ter um entendimento. Eu percebi isso claramente. Eu sempre falo sobre a questão do meu casamento, porque foi quando eu passei a realmente me abrir na presença de Deus.
eu falo, reclame menos, ore mais, mas encare esses sentimentos, essas incompletudes na presença de Deus. Porque é assim que vai ser transformado. Você reclamar menos, mas só guardar para si, é aquilo. Vai juntando, uma hora você explode, seja num relacionamento, seja com você mesmo, né? Porque você não entende, você não é transformado. Né? Então, aliás, eu queria que você falasse sobre a questão do casamento, porque você também teve que encarar um novo desafio depois de alguns anos de casado, onde vocês, né, decidiram se aprofundar e colocar Jesus ali em primeiro plano. Eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, a gente tende a idolatrar coisas boas, né? Às vezes a gente usa esse termo de ídolo para coisas como, né, sei lá, o trabalho, e aí fica muito evidente, não, eu não devo servir o trabalho, né? Mas às vezes a gente coloca a nossa família num pedestal e a gente idolatra a nossa família, idolatra o nosso casamento. E aí esses, teoricamente, são motivos um pouco mais espirituais e bons, né? Porque nós somos chamados mesmo a servir os nossos filhos, a servir e amar o nosso marido. Mas eles não são bons deuses para a nossa vida, né? Eles não foram criados para serem deuses, né? Não são perfeitos, não assim são como nós não perfeitos, somos, assim como né? nós não somos, e às vezes a exatamente. gente cobra, né, do parceiro uma perfeição que a gente mesmo não tem. A gente cobra que ele se transforme, ou que seja assim, ou, né, assado, quando a gente mesmo precisa ser lapidado, quando os dois serão lapidados, né, para sempre, né? Exato. E aí o que eu vivenciei nesses 2 anos de noite escura, né, foi perceber que, de alguma maneira, o meu casamento estava pagando a conta, a gente não estava conseguindo mais se relacionar intimamente, né, e emocionalmente, espiritualmente da mesma maneira. Os dois estavam exaustos por conta de todas as demandas de saúde do meu filho, tudo que ele vivenciou, né, nos primeiros anos de vida. E aí eu relato no livro que a gente resolveu tirar uma semana de reabilitação matrimonial, de entender, não, olha só, vamos deixar a cria com os avós e vamos tirar uma semana para a gente estar juntos e tentar reencontrar esse lugar, né? E durante essa uma semana eu tive uma experiência muito forte com Deus, que hoje eu sei que foi por meio do descanso, foi por eu ter me permitido descansar. E eu acho que quando a gente está em um momento, né? Exato, em um momento de exaustão física e de tentar muito emocionalmente solucionar um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descansar fisicamente, porque nós somos seres integrais, né? O que a gente faz com o nosso corpo é tão espiritual quanto o que a gente faz com a nossa, né, com o nosso espírito, com a nossa mente, com as nossas emoções. Então, às vezes, o caminho para a gente sair de uma crise espiritual passa por, a gente vê Elias, né? Passa por a gente comer direito, a gente descansar, né? E eu acho que essa uma semana foi providencial nesse sentido, primeiramente, de a gente ter conseguido descansar. Mas também foi um momento que eu senti muito forte a presença de Deus, a presença de Jesus comigo. E vindo de uma tradição mais reformada, mais histórica, mais intelectualizada, eu não tinha ainda muito relacionamento e conhecimento da ação do Espírito Santo. E foi um momento que eu pude experimentar a presença do Espírito Santo como nunca antes. E essa realidade da presença e do poder e da vida de Jesus ali comigo. E compreender que Ele era o meu Salvador. E eu acho que eu estava nesse momento de noite escura e talvez cobrando do meu marido atitudes e posições de vir ao meu resgate, de me ajudar. Sim, de compreender. Né? Que ele era incapaz, ele é um ser humano, né? E a partir do momento que eu consegui depositar em Jesus essa presença e essa salvação mesmo, para aquele momento, para aquele suporte para aquele momento, a gente passou a se relacionar de uma outra maneira, entendendo Mas que nós ele somos... também teve esse encontro? Ele teve esse momento? Ou só o fato de você ter tido esse encontro já foi transformando toda a relação de vocês dois? Isso. Ele teve do jeito dele, não foi junto no mesmo... Ele estava buscando? Ele ou você pediu para ele buscar? Ele também estava buscando.
E eu creio muito que o Senhor fala com a gente de maneiras específicas a nossa personalidade, né? Eu acho isso muito legal. Como eu sou mais introvertida, mais retraída, gosto do silêncio, gosto da leitura. O Senhor falou comigo naquele momento em que eu estava lendo, que eu estava orando. E o meu marido, ele gosta muito de correr, então foi na corrida que o Senhor, no mesmo momento, falou com ele. E aí, essa mudança de perspectiva nossa, dos dois, fez com que a gente caminhasse junto de maneira diferente. Compreendendo que nós não somos fonte de amor um para o outro. Nós não somos fonte de suporte até suficiente um para o outro. Nós estamos aqui, um do lado do outro, caminhando juntos, mas somos pessoas imperfeitas. E a gente está olhando para o alvo, que é a fonte verdadeira de amor, que é a fonte verdadeira de sabedoria, que é a fonte verdadeira de suporte, de energia, de capacidade para lidar com as coisas, né? Com as dificuldades do dia a dia. Você fala, né, sobre que você era introvertida ou se sente mais introvertida. Como foi o caminho de se tornar uma comunicadora, né, nas redes sociais? Cara, isso é muito interessante. Porque você se comunica tão bem, você fala tão bem, você se expressa tão bem. Então, foi através desse autoconhecimento, primeiramente, que fez você conseguir externar? Eu percebo muito, assim, tem a ver com um processo de autoconhecimento. E eu acho que isso a gente precisa buscar, né, diante do Senhor, tanto para perceber quais são as nossas habilidades naturais e quais são os dons que o Senhor nos dá, né? E eu percebo claramente, assim, naturalmente, as minhas habilidades naturais estão mais para o estudo, mais para a leitura, para o ensino. Mas o Senhor me deu o dom da comunicação, que não seria natural à minha personalidade. E eu acho isso muito precioso, assim, a gente conseguir perceber o quanto o Senhor dá diversos dons para diversas pessoas. E às vezes eu até me questionava, falando assim, mas eu sou introvertida, Senhor. Por que o Senhor me deu o dom da comunicação? Me deixa aqui com o meu livro, lendo. Como você sentiu que era um dom dado por Deus, assim, começando a se comunicar e vendo que isso tocava as pessoas? Como foi? Eu sempre percebi, desde criança, que as pessoas me buscavam para que eu ajudasse elas a aprenderem. Então, eu já percebia esse dom do ensino. E eu tinha a habilidade natural de aprender muito fácil, de conseguir sistematizar coisas que eram complexas para as pessoas de forma fácil das pessoas compreenderem. Então, na escola, eu já tinha isso. Assim, os meus coleguinhas me pediam ajuda para estudar. E aí, eu ia lá e eu ensinava para essas pessoas, né? E aí, com o passar do tempo, percebendo e exercitando esse dom e trazendo, né, tendo feedback de pessoas com relação especificamente à comunicação em si, eu fui desenvolvendo esse dom, né? Então, fui praticando a escrita, praticando a fala. E até hoje é algo que não é simples, não é natural. Mas eu entendo que faz parte do meu chamado e faz parte do que o Senhor quer que eu faça dentro do reino, né? Mesmo eu tendo que ainda honrar a minha personalidade. Eu acho que isso é muito legal, assim, a gente perceber que o Senhor dá dom de comunicação não só a pessoas extrovertidas, né? Há pessoas introvertidas também, mas talvez a gente vai desenvolver de maneira diferente esse dom, né? A gente precisa se conhecer, saber como que o nosso tanque de energia, né, é reabastecido, para a gente também não ficar correndo e não depois acabar, né, batendo contra a parede. Você sentiu assim, em algum momento, de correr atrás de uma realização, algo que talvez não era, que se não se realizou e você pode perceber que não fazia parte de algo que o Senhor tinha te dado, que essa vontade não vinha de Deus, ou que não fazia parte dos seus dons naturais? Porque muitas vezes a gente corre, né, atrás de uma realização, seja profissional ou pessoal, acaba se frustrando justamente por não sentir que algo vem de Deus, né? Então, a gente está fora do nosso propósito, se comparando, às vezes, com outras pessoas, outras que estão mais realizadas, às vezes no mesmo meio de trabalho, e a gente deixa de olhar para o próprio caminhar. É algo até que você fala, e que eu já comentei nas minhas redes sociais,
de que a vida não é uma competição, né? Que a gente se comparar, aquela pessoa já chegou mais longe, poxa, aquele pessoa é um mau caráter e já está lá conquistando, e eu que faço tudo direitinho, que sou uma boa pessoa, não passo por cima de ninguém, ainda não cheguei lá. Então, ninguém está correndo um contra o outro, né? Cada um para Deus tem um propósito diferente. Deus fez um caminho, né, para cada um no momento que a gente nasceu, um trilhar diferente. Quando a gente se compara, a gente se perde, a gente se desvia, né? A gente anda muito mais devagar quando a gente olha para o lado e o caminho está à nossa frente. Eu me sinto assim em alguns momentos, quando eu acabo comparando, mas hoje eu me percebo muito mais, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade de ter pessoas ao nosso lado, né? Por a gente se comparar e competir com as pessoas, a gente acaba se afastando delas ou tentando projetar uma imagem para elas de que não, a gente está dando conta também, a gente também está sendo bem-sucedido. E a gente perde a oportunidade de ser vulnerável e de ajudar o outro e perceber que o outro talvez também esteja projetando só uma imagem de que está tudo certo, que está tudo bem, né? Eu acho que se todos nós admitíssemos que não está tudo bem, que sempre vai ter algo que vai estar quebrado, todos nós vamos estar sempre lidando com alguma questão. Fica mais leve para todo mundo. Todo mundo consegue caminhar mais leve, porque a gente percebe, não, peraí, não sou só eu que estou lidando com alguma coisa. E eu acho que nesse sentido, as redes sociais, elas fazem um desserviço um pouco pra gente, né? Que é a gente só vê o palco dos outros, a gente só vê as partes boas dos outros. E até mesmo as dificuldades. E aí eu acho que é interessante trazer também essa questão da vulnerabilidade, de qual é o lugar da vulnerabilidade, né? Às vezes a gente usa das dificuldades para ter esse tipo de conexão nas redes sociais, mas talvez a vulnerabilidade seja melhor desenvolvida dentro de um lugar de intimidade, de compromisso mútuo e de segurança maior do que as redes sociais, né? Então, é difícil mesmo a gente lidar com esse ambiente digital que a gente está vivendo, em que a gente estava comentando aqui antes de começar, né? A gente já acorda olhando para a vida perfeita dos outros e pensando, poxa, só eu que tenho que lidar com todas essas coisas hoje. Sim. E isso torna a vida de todo mundo mais pesada, né? E você sabe que você estava comentando sobre essa questão da gente correr em direção a um propósito que não é o propósito de Deus, Sim. né? Parte do que eu relato no livro, que foi um grande aprendizado para mim, assim, que foi um divisor de águas mesmo, foi compreender qual é realmente o evangelho do reino de Deus. E entender o que Deus está, de fato, fazendo na história e o que Ele nos chama a fazer parte na história dEle. Sim. E eu acho que eu vivia muito pensando que o Senhor me salvou, eu estou no reino, ganhei um ticket para o céu. Quando Jesus voltar, vou morar com Ele no céu. Mas eu não pensava muito o que vai ser esse céu. Sim. O que vai acontecer ali. E qual é a minha parte nisso, né? Não é só ser o resgatado, eu tô salvo e pronto. Exato. O que eu tenho que fazer agora? E aí eu ficava pensando muito assim, agora eu tenho que tentar viver uma boa vida e tentar convencer as pessoas para virem na igreja, sabe? Assim, participarem do clubinho e sim, ganharem o ticket para o céu também. Sim. E foi uma mudança muito grande de chave para mim, quando eu compreendi que Deus está em missão de resgate e restauração de todas as coisas. Pessoas, sistemas, economia, política, entretenimento, saúde, tudo debaixo do senhorio de Jesus. E que o céu vai ser uma restauração. O céu vai ser pele, carne, osso, trabalho, conversa, vai ser família, vão ser coisas acontecendo, não é só uma nuvenzinha, né? A gente na nuvem tocando harpa. Sim. E que parte do que a gente está fazendo aqui agora é missão. Parte não, tudo que a gente está fazendo é missão. A gente não está num momento de satisfação, de realização. E eu acho que a gente está dentro de uma cultura que preza muito e que prega muito a autossatisfação, a autorrealização. E nós estamos, como parte do reino, nós estamos em missão de anúncio dessa boa notícia, de que Jesus já veio, já venceu, hoje reina e um dia voltará. E que quando ele voltar, todas as coisas vão ser restauradas.
e que todo aquele que nele creu vai poder fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. E aí tudo fez sentido para mim. Eu falei assim, então, cada pequeno momento da minha vida é um pequeno momento que eu tô levando o caráter de Jesus ali. E tô mostrando o jeito de ser do céu. E o meu alvo não é levar a pessoa para a igreja, é levar a igreja para a pessoa. Eu sou a igreja de Cristo, né? Então, isso para mim foi um divisor de águas. E assim, vida inteira na igreja. Eu nasci e cresci. E demorou, acho que 25 anos para eu ter essa noção. Eu acho que e focar no sentimento de gratidão, né? Que muito a gente fala, dá graças a Deus, a gente deve ser grato pelo nosso dia, a gente deve ser grato pela vida, mas eu acho que cada vez que a gente reclama ou que a gente foca em algo negativo, a gente se distancia um pouquinho mais da nossa fé e dessa confiança em Deus, de que Ele nos faz forte, de que somos livres porque cremos nele, temos Ele para nos guiar. Né? E eu acredito que muito tem a ver com a questão de só dizermos, né, ou acreditarmos que a gente tem fé e não colocar essa confiança em prática, como você disse. Que aí a gente acaba esquecendo de ser grata, né? Focando nos problemas, não que a gente não deva encarar, mas por mais que a gente tenha, né, os momentos de questionamento, de tempestade, lembrar sempre de dar graças e se alegrar. Isso é tão importante e eu me coloco muito nisso. Eu até tenho aqui pendurado, gente, eu pus recentemente, porque eu tenho a data aqui do meu casamento, o nascimento do meu filho, a cruz, e coloquei o emoji do sorriso para lembrar de me alegrar. E porque muitas vezes eu me coloquei numa posição de ter fé, de questionar, de querer aprender, mas de ainda me sentir entristecida por não ter atingido algo que eu gostaria, de ser mais perfeita, de estar, ter mais conhecimento. E eu coloquei como lembrete, eu acho que a gente tem que ter isso como lembrete diário, lembrete de a gente se alegrar no Senhor, por estar em aprendizado, por estar sendo lapidado, por estar em construção. Sim. Né? E não ficar feliz só quando atingir algo, conquistar algo, ou sentir que tudo está perfeito, que Deus está olhando por nós, que Ele sempre está. E é por isso que Ele nos corrige. Né? E a alegria, ela é uma disciplina espiritual, né? O Senhor nos chama a sermos alegres. E cada vez estamos mais preocupados, mais correndo contra o tempo, mais ansiosos, mais, né, pedindo em oração, esquecendo de se alegrar. Né? E a nossa mensagem como parte do reino, né, é uma mensagem de alegria. A gente precisa, não é ser uma pessoa alienada você praticar a alegria. A gente, como parte do reino, a gente tem consciência plena da imperfeição. A gente tem consciência plena da corrupção do pecado, da nossa incompletude, da nossa incapacidade de lutar por si só. Mas em meio a tudo isso, a gente pratica a alegria, porque a gente sabe que o nosso Senhor já reina. Hoje Ele já venceu, Ele já está no trono. O reinado dele ainda não está revelado, mas essa é a nossa esperança da revelação. E quando o reinado dele for revelado e todas as coisas forem restauradas, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Então, a gente tem que carregar essa mensagem, que é uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, e praticá-la. E sabe que uma outra coisa que eu acho que é muito legal que você falou, que é a gente aprender a se alegrar no processo. A gente parar de ficar esperando que a nossa alegria vai se dar quando os resultados vierem, e a gente compreender que o que existe é a jornada, é o processo. Nós estamos em processo. E em meio às nossas falhas, em meio aos nossos erros, em meio às nossas tentativas, o Senhor está olhando e Ele está se alegrando da nossa fidelidade. Ele não está nos cobrando sucesso. Sim. Lá no final, quando o reino for revelado e Jesus vier nos abraçar com um sorriso no rosto, Ele não vai vir, Karina, mas e aí? Quantos milhões de seguidores você conseguiu ter? Quantas milhões de pessoas você conseguiu converter? Sim. Ele vai olhar para você e vai falar assim, Karina, serva boa e fiel, olha os frutos do Espírito na tua vida. Você fez o que você tinha,
na sua mão. Você foi fiel no cuidado do seu filho, você foi fiel no exercício dos seus dons. E é isso que eu queria de você. E hoje, venha, entre no meu reino, desfrute da plenitude. E é isso que a gente precisa focar, a gente tem que focar na fidelidade. E lembrar todos os dias, né, que Ele está ali para nos perdoar também. Que se cada vez que a gente cometer algum erro, a gente se sentir culpado e se sentir longe de Deus, no dia seguinte a gente começa mais desmotivado e Ele dá, né, a oportunidade da gente fazer melhor todos os dias. E muitas vezes a gente corre, faz tanta coisa, chega no final do dia e fala, nossa, eu estou tão cansada que eu estou morta. Morta? Como a gente pode falar que está morta? Se estamos vivos, se estamos tendo a oportunidade de usufruir do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa família, oportunidade até de ter dificuldades para poder crescer. Então a gente tem que lembrar mais que estamos vivos. Deus está nos dando a vida. Então, e é muito importante o que a gente expressa, o que a gente fala, e muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente coloca para dentro também. Então, acho que quanto mais palavras positivas, boas e de gratidão a gente conseguir passar para outras pessoas, para motivar outras pessoas, motivar a nós mesmos, mais seremos transformadas, né? Mais teremos olhos para enxergar as coisas boas da vida, né? E permanecer com esperança, mesmo em meio ao caos da realidade. Ter paz quando tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Nossa, eu era tão tranquila quando, sei lá, não tinha um casamento. Agora, nossa, agora... O segredo é você permanecer tranquilo no meio do caos. É aí que está, né? E a gente entendeu o que é essa paz, né? Às vezes a gente acha que essa paz é um sentimento de estabilidade emocional. Mas paz é a convicção. Paz é uma convicção de que tudo está bem. Sim. E que tudo vai terminar bem. Sim. Mesmo que agora eu não esteja sentindo, mesmo que agora eu esteja triste, mesmo que agora eu esteja deprimida, mesmo que agora tudo aparentemente esteja dando errado. Paz é a convicção de que Jesus já venceu, que Ele reina, Ele está presente. E Ele é o poder da gente lidar com todas as coisas que vierem nesse mundo caótico. Paz é uma pessoa, é a presença de Jesus em nós. E aí, quando a gente compreende que paz é uma pessoa, a gente entende, cara, posso suportar todas as coisas. Né? Aquele versículo que a gente tira de contexto que adora, né? Tudo posso naquele que me fortalece, achando que assim, eu vou viver uma vida, posso tudo, uma vida vitoriosa, sempre muito boa, sempre muito feliz. Não, aquele versículo quer dizer, eu posso suportar qualquer coisa por meio daquele que me fortalece. Sim. E é um versículo que começa com alegrem-se sempre no Senhor. É a prática da alegria e do relembrar aquilo que nos dá esperança, que é a presença dele, é o poder dele. Ele já venceu, ele está presente. E um outro elemento que você falou muito, que eu acho que é muito importante, é a gente se reconciliar com a imagem de Deus como um bom pai, que não vai mais nos condenar agora que a gente está em Cristo. Então, quando a gente falhar, o lugar mais seguro para a gente estar é na presença de Deus. Quando a gente errar, ao invés da gente tentar se consertar sozinha, para depois buscar Deus, a gente tem que correr para a presença dele, porque é lá que a gente vai receber graça para recomeçar. E agora que a gente está em Cristo, a gente não vai ser mais condenada. A gente pode ter essa certeza maravilhosa e graciosa. Você vê que a gente sempre fala, né, sobre colocar Deus acima de todas as coisas, como prioridade em nossas vidas, mas na grande maioria das vezes a gente tenta tudo pelas nossas forças, pelas nossas capacidades e fala, poxa, já fiz de tudo, agora só me resta orar, só me resta pedir para Deus. Então a gente deixa lá para o final o pedido de socorro para Deus, quando deveríamos colocar ele no começo, quando deveríamos colocá-lo como prioridade. E assim sofreríamos menos, aprenderíamos mais, né? Agiríamos de uma forma mais rápida. Então, quanto antes a gente ter essa percepção e essa consciência, melhor para nós, né? Hoje eu
se falam para mim, poxa, do que você se arrepende de não ter tido essa busca antes? Tudo bem que eu tive que passar por aprendizados, mas eu adoraria já sentir essa comunicação com Deus muito antes. É por isso que eu acho que a gente tem que alertar as pessoas, a gente tem que poder levar essa luz na vida das pessoas, quem tiver essa presença e sentir que realmente essa fé que nos move é o que nos fortalece. Os jovens precisam, né, abrir os olhos. A gente fala tanto aqui, você fala, né, sobre liberdade, livre, leve e forte. E a gente percebe os jovens hoje tão, né, sedentos por liberdade, por, né, fazer tudo o que se quer e muitas vezes se perdendo em meio a essa liberdade. Então, como você enxerga o ser livre nos dias atuais? A liberdade, essas três palavras, né? Quando a gente olha dentro do sistema do mundo, a gente vê essas palavras sendo distorcidas, né? Liberdade pro mundo, para quem está dentro do reino deste mundo, tem a ver com fazer o que você quiser, a hora que você bem entender, é ser dona do seu próprio nariz, é ter autonomia. Mas no reino, liberdade está em submeter-se. É se colocar no seu devido lugar, no seu devido tamanho de criatura, né? Nós somos criaturas diante de um Criador, que é o Senhor de toda a terra. E Ele sabe o que deve ser feito ou não. Então, liberdade está em me submeter ao que Ele me diz. E eu até uso uma analogia no livro que é muito interessante, que é assim, às vezes a gente acha, não, a liberdade é eu fazer o que eu bem quiser. Então, assim, vamos pegar um pinguim, né? E aí o pinguim quer ter liberdade, ele começa a falar, não, eu quero ir pra Bahia. Eu quero ir pra Bahia, quero viver lá na Bahia. No calorzão, eu gosto mesmo. Eu quero voar, porque afinal de contas eu posso fazer o que eu bem quiser. Eu sou um pinguim, mas se eu quiser voar, eu vou voar. Pronto. E não vai, né? Não e aí ele vai ficar tentando voar. E será que essa é uma vida de liberdade? Então. Ou será que liberdade é você viver de acordo com o que o seu Criador te fez para viver? Você é pinguim? Fique no Polo Norte ou na Antártica, não sei muito bem, no lugar frio que você foi criado para estar, andando, nadando, né? Então, o quanto a gente precisa compreender a liberdade dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E eu acho que a nossa dificuldade em compreender os limites de Deus como liberdade é porque a gente não confia no caráter de Deus. A gente não confia que esses limites que Ele está estabelecendo são limites para a nossa felicidade. Sim, né? sim. A gente acha que a nossa felicidade está em não ter limites. Sim. Quando, na verdade, está justamente a gente respeitar os limites e a gente confiar. Eu não sou o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor, Ele é que sabe, eu me submeto e aqui está a liberdade. E aqui está a leveza, porque quando a gente encontra essa liberdade, a gente encontra também a leveza de não precisar mais ser a dona da nossa história. De não precisar ser quem toma as decisões, a gente toma as decisões em conjunto com Deus. Sim. Deus fala e a gente fala, Senhor, beleza, é isso mesmo, vamos seguir. Se é isso que o Senhor quer, eu sou criatura, eu sou filha, eu sou súdita do teu reino, o Senhor é o rei. Eu não sou a rainha da minha história. Minha vida não é sobre mim. A minha vida é sobre ti. Então eu vou viver a leveza de fazer o que o Senhor quer que eu faça. E aí a força também, né, dentro do sistema desse mundo, vem de você se sentir muito capaz, de você desenvolver as suas habilidades e de você se sentir reconhecida por aquilo que você é capaz de fazer. E a força no reino vem da gente reconhecer a nossa fraqueza. Sim. Vem da gente admitir, Senhor, sem ti eu nada sou. Se não for pelo teu Santo Espírito, eu não sou capaz de frutificar bons frutos de caráter, porque é só Jesus. Então, eis-me aqui, na minha imperfeição, com os dons que o Senhor me deu, que foram feitos para eu desfrutar na tua presença, para a tua honra, para a tua glória. Venha aqui em mim o seu reino, seja feita a tua vontade aqui. Que eu seja um lugar onde o reino seja realidade, né? Porque reino é um lugar onde a vontade de Deus é feita.
Então a gente fala, Senhor, venha a nós, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade em mim. Que essa minha fraqueza, que essa minha incapacidade seja só ainda mais motivo para que a tua glória seja vista. Para que todo mundo veja, nossa, olha só, a Luísa tem N problemas. Ela tem N dificuldades. Ela ainda não é nada perfeita. Mas a graça de Jesus é vista através dela. Jesus está presente. Eu vejo Jesus presente nela, inclusive e principalmente por meio da fraqueza dela. Amém. E eu acho que existe liberdade, existe leveza e existe força da gente viver dessa maneira. Sem a gente ficar tentando lutar com as nossas próprias forças, sem a gente ficar tentando determinar o que é o bem da nossa vida, né? Para além da nossa submissão, da nossa rendição e da nossa entrega. Eu acho que é se libertar daquela ilusão que a gente deve ser autossuficiente, né? Quando a gente se cobra por ser autossuficiente, por fazer tudo com as nossas próprias mãos, a gente só tende a se frustrar, né? Então a gente se libertar dessa ilusão que o mundo nos coloca, né? Como uma obrigação ser autossuficiente, ter o domínio próprio em todos os momentos. Tudo bem que esse seria o ideal, mas nós não conseguiríamos e não vamos conseguir enquanto, né, não estivermos no momento adequado, na volta de Jesus, enfim. Enquanto isso, a gente está sendo processado, a gente está sendo lapidado. Então, é se libertar dessas ilusões do mundo, do que parece nos atrair mais do que viver a vontade de Deus. Porque é o que você falou, assim a gente vai ser mais feliz. Mas a gente só descobre realmente quando tem esse encontro e quando a gente se deixa, né, se deixa transformar. Quando a gente... Por isso que eu falo para as pessoas, façam um experimento. Então, se vocês ainda não creem, experimente por um período, né, entregar a vida a Deus. Porque ele já começa a transformar no momento dessa entrega. E você já sente essa paz. Assim, claro que vamos ser transformados ao longo dos anos, do tempo, mas essa paz que só Ele dá, Ele já demonstra isso logo no momento em que a gente se rende. E é aí que a gente se sente livre. As pessoas que não têm essa vivência, elas muitas vezes não compreendem. Né? Vamos sentir livre. É como se tivesse aquela sensação de fraqueza. Né? As pessoas que dependem de Deus são pessoas fracas, são pessoas que, eu não tenho onde cair morta, aquela pessoa que só passa dificuldade, ela só reza, não faz as coisas pelas próprias mãos. Então, é preciso mudar essa mentalidade de quem está fora da fé, de quem ainda não crê em Deus, de achar que quem crê em Deus é uma pessoa fraca, de quem depende de Deus é uma pessoa que não sabe fazer as coisas pelas próprias mãos. Podemos fazer coisas pelas próprias mãos, mas temos a consciência que quando deixamos na mão de Deus, coisas melhores se realizam. Sim. É ter essa fé que nos faz forte. Então, somos mais fortes se somos cristãos. Se temos fé, se deixamos na mão de Deus, que a gente se apodere dessa força, que a gente também não se sinta fraco, que a gente não se sinta menor do que o outro que está conquistando e realizando sem Deus. Porque nós estamos conquistando em nome de Deus, em nome da nossa fé. Estamos conquistando não aos olhos dos homens, né? Mas aos olhos de Deus. E aí que está a nossa vitória, a nossa força. Exato, perfeito. E assim, a gente esquece que nós fomos criados como humanidade para sermos co-criadores da realidade com Deus. O Senhor nos colocou como governantes da Terra. E Ele nos deu autonomia para a gente exercer a nossa responsabilidade. Então, Ele nos chama a co-criar a realidade, a vontade dEle. Ele escolhe fazer a vontade dEle por meio de seres humanos rendidos a Ele. E, às vezes a gente acha que ter fé é não fazer nada, né? Orar é não fazer nada. Quando, na verdade, ter fé é você agir, é você dar passos a partir daquilo que você acredita. Então, ter fé é você crer, o Senhor vai me dar sabedoria. Portanto, eu decido hoje
de acordo com aquilo que o Senhor tem me orientado, dar um passo nessa direção. Sim, não é só ficar esperando. Não é só ficar esperando. Ah, o descansar em Deus, ficar deitado em casa, só lá esperando que Ele vai te levantar, que Ele vai te levar em tal lugar, vai abrir a porta para você. Exatamente. E acho que quando a gente compreende o nosso papel como co-criadores da realidade com Deus, como pessoas chamadas à responsabilidade, a gente exerce essa responsabilidade de uma outra maneira. Mas aí que está o ponto-chave que a gente precisa lembrar, né? O nosso motivador para o exercício da nossa responsabilidade, para o desenvolvimento do nosso caráter, para a nossa obediência, não deve ser a vontade de receber a aprovação de Deus. Porque nós já estamos aprovados. Nós partirmos... o ponto de partida é: você está aprovada. Por quê? Porque Jesus, o sangue de Jesus, te aprova. Não tem nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que vá fazer com que o Senhor nos ame mais ou nos aprove mais do que Ele já nos aprova, do que Ele já nos ama. A gente pode não fazer nada a vida toda, Ele vai continuar nos amando, vai continuar nos aprovando. E aí a grande questão é, então tá, se não é para eu conseguir mais amor de Deus, mais aprovação de Deus, qual vai ser o meu motivador? Né? Para o que vai me motivar? Se não é o medo do castigo, o medo da punição, qual é o meu motivador? O motivador é: quanto mais eu obedecer, mais eu vou desfrutar da presença dele. Sim. Mais intimidade, mais segredos revelados, mais sensação da graça, mais liberdade, mais leveza, mais força. Então, o nosso motivador é a graça de Deus derramada, que vai continuar sendo derramada, e a iminência de mais intimidade. E falar: Senhor, a fonte de satisfação da vida é a intimidade contigo. Então, eu vou me disciplinar. Eu vou governar bem os meus impulsos, vou governar bem meus apetites, eu vou viver uma vida regrada, não com medo de que o Senhor me puna se eu não viver essa vida, não com medo de não receber a salvação lá na frente, mas porque eu quero mais de Ti. E eu sei que eu vivo em um mundo corrompido pelo pecado, eu convivo com a minha natureza ainda corrompida pelo pecado, que se não for governada, você não vai desfrutar do melhor da vida, que é estar rendida nessa presença. Exatamente. E quando a gente percebe que nós somos co-criadores da realidade com Deus, a gente entende que ser governada pelo Espírito Santo passa por nós exercermos a nossa responsabilidade de rendermos a nossa vontade à vontade dele. O Espírito Santo é um espírito gentil, que, diferente dos outros espíritos malignos, não toma posse da gente. Ele não se apossa da gente se a gente não permite que ele se aposse. É uma escolha, né? É uma escolha. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é tão simplesmente treinar a nossa vontade, a se render à vontade do Espírito. Pode parecer simples, mas não é, né? A gente na prática, a gente tem que exercitando diariamente. O que é mais difícil hoje em dia? Você percebe para você, né, nessa caminhada? É mais difícil eu me controlar na hora de eu dar uma resposta a alguém? Ou é mais difícil eu controlar meus próprios pensamentos? Onde você percebe a sua maior dificuldade hoje? Onde você pede mais o apoio de Deus? Eu acho que nas muitas responsabilidades e no muito querer, com a motivação correta de muito querer servir, muito querer realizar, é não compreender e honrar a minha limitação como criatura. E entender, cara, talvez eu tenha que dizer muito não para poder priorizar aquilo que de fato o Senhor está pedindo que eu seja fiel, sabe? E eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente percebe isso muito, muito claramente, que a maior influência que a gente vai ter na vida é na vida dos nossos filhos. E eu vejo muito o Senhor lá na frente me perguntando: filha, você foi fiel? E quando ele me perguntar se eu fui fiel, ele não vai me perguntar quantas milhares de pessoas eu influenciei. Ele está me perguntando: você influenciou a vida do teu filho?
É isso que é ser fiel, né? Então, eu acho que manter essa visão clara do que é fidelidade e de qual é o verdadeiro impacto, sabe? Que o Senhor deseja que a gente tenha na vida. E, a partir disso, aprender a governar bem o meu tempo, governar bem o templo de Deus, que é o meu corpo, e governar bem a minha energia, os meus dons, para o foco correto, né? Sim. Então, assim, eu tento fazer um exercício diário de olhar para as minhas mãos e falar assim, Senhor, quem são as pessoas que o Senhor está me dando e quais são os dons para agora? E aí entender, eu preciso usar esses dons para amar essas pessoas. Sim. Se eu não estiver usando esses dons para amar essas pessoas, se eu estiver usando esses dons para amar outras pessoas que não essas, eu não estou sendo fiel. Então, para mim, o grande desafio é esse, é permanecer fiel àquilo que o Senhor está pedindo nessa estação da minha vida. E às vezes, para a gente que gosta muito de realizar, né, e que o Senhor derramou muita visão, muitas possibilidades, né, pela graça dele, é difícil a gente dizer não, né? É difícil a gente entender, não, talvez eu esteja fazendo pouco, mas na verdade eu estou fazendo tudo que o Senhor está pedindo que eu faça nesse momento. E às vezes estamos fazendo até a mais, né? E Deus fala, dá uma paradinha, dá uma selecionada que a gente está querendo fazer muito, nesse momento foca mais em alguma coisa, né? Na prática, como que você se vê hoje, mãe? Você está com 2 filhos, Tenho né? 2 filhos, De 6 e 4. 6 e 4 anos. Na prática, como você coloca o seu amor, o amor de Deus, a graça que Deus tem te dado em ação na maternidade? Como você passa isso para os seus filhos? A maternidade é um exercício de discipulado, né? A gente está caminhando junto com os nossos filhos. Então, eu acho que muito mais do que momentos específicos de ensino teológico, né? É o caminhar junto. Sim. E no caminhar junto, encontrar oportunidades de ensinar a visão do reino e ajudá-los a discernir a visão do mundo. Então, para mim, o grande desafio da maternidade, desse exercício da fidelidade na maternidade no dia a dia com os meus filhos, pegar as oportunidades de mostrar, filho, você está vendo isso? Isso aqui não vale a pena. Sim. Porque a vida não é sobre isso, a vida é sobre isso. Sim. E aí, no dia a dia, na prática, a gente ir ensinando os valores do reino. Sim. E uma das coisas que a maternidade molda muito em nós é a vulnerabilidade e a sensação de incapacidade. Então, é algo que me dói muito, mas que eu acho que faz parte, é a gente reconhecer as nossas imperfeições. E no se relacionar com os nossos filhos, a gente aprender a dizer, filhão, olha só, eu errei, eu gritei com você. Mamãe não é perfeita, mamãe ainda está sendo restaurada pelo Espírito Santo de Jesus. Não foi legal. Nessa hora eu peço perdão para Deus e eu peço perdão para você. E isso a gente está também ensinando. E às vezes a gente quer ser perfeita, né? A gente quer não errar. Sim. Mas os nossos erros apontam para a perfeição do Pai, que é perfeito. Muitas mães se preocupam, né? Como que eu vou passar? E de repente é muito mais importante você passar com o seu próprio exemplo do que de repente você ler a Bíblia toda para ele durante aquele ano, né? Se ele não percebeu os valores realmente no pai, na mãe, ele não vai ter com que comparar, né? Por isso que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, porque é assim que os nossos filhos vão nos enxergar também. E assim como é um aprendizado constante para nós, é a forma da gente ensiná-los também, né? Sendo espelho e eles entendendo que também temos fraquezas, que também nos arrependemos. Eu acho que o meu filho, ele aprende tanto quando eu peço desculpas também. Falo, poxa, mamãe, mas eu queria tal coisa, você fez outra coisa. Eu falo, quando eu me rendo, assim como eu me rendo a Deus, me rendo ao meu filho, que tem 4 aninhos, eu percebo que ali
a compreensão, muito mais do que se eu gritasse, eu falar, é assim mesmo. Quando eu falo, filho, a mamãe errou, como você disse, me desculpa, eu não entendi que você queria que eu cortasse a maçã em 4 e cortei em 2. Eu queria te agradar, desculpa. Na hora ele para, tá bom, mamãe. Eu falei, então, filha, a próxima vez me explica antes como você quer. Então, eu acho que e isso é um exercício constante para nós, né? Então, eu também, quando me tornei mãe, eu aprendi muito sobre ser paciente, sobre saber perdoar e me sentir perdoada. Então, é por isso que a gente aprende tanto com os nossos filhos, quando a gente deseja aprender também, quando a gente não se tapa para isso e não deixa que, né, o estresse tome conta e a gente não cresça. Mas quando a gente se enxerga, né, na fraqueza, e se temos Deus nos orientando ainda, melhor ainda. Mas são nessas oportunidades cotidianas que a gente demonstra, né, e a gente aprende. E pela graça de Deus, né? Não porque nós somos capazes. Exato. Mas porque a gente tá treinando a nossa vida, a gente está disciplinando a nossa vontade a estar conectada com a vontade de Deus. Né? Então, eu gosto de pensar muito assim, o que eu quero que os meus filhos lá na frente descrevam da mamãe cara, a mamãe era alguém que estava tentando se relacionar com Jesus. Tentando se relacionar com Jesus. Ela errou muitas vezes. Eu brinco que eu tô até, assim, né, fazendo já a lista de quais são as coisas que eles vão ter que levar para terapia, porque faz parte, né? Já que você já tá fazendo essa lista? Olha, você tá se antecipando, hein? Já que vai ter que fazer terapia, eu gente. Tá se antecipando. Você faz terapia até hoje? Faço terapia e eu acho essencial. Eu acho que como seres integrais que são corporais, emocionais, espirituais, a gente precisa ter esses espaços de segurança para processar nossas emoções com um profissional treinado a fazer as perguntas corretas. E isso não diminui a necessidade de aconselhamento bíblico, que é essencial também, porque a gente precisa alinhar a nossa percepção da vida à percepção bíblica, né? Alinhar as nossas emoções à percepção bíblica, mas eu vejo a terapia como assim essencial para a gente conseguir ter uma autorregulação emocional, né? A gente vai para a escola para aprender N coisas intelectuais, mas a gente não, graças a Deus, isso está mudando. Hoje em dia, nas escolas, já tem tido mais disciplinas sobre regulação emocional, sobre lidar com as emoções, né? Então, muitos de nós que não tivemos essa oportunidade quando crianças, eu acho que é essencial que a gente aprenda. É como se fosse academia. A gente está indo para um treinamento das emoções, né? A gente treina o nosso corpo, a gente treina a nossa mente, a gente treina as nossas emoções. E quanto mais a gente for se autoconhecendo, mais a gente vai conseguir se autogerenciar para a glória de Deus. Mais a gente vai conseguir perceber, poxa, quando eu estou nessa situação, eu tendo a entrar em descontrole e eu preciso me render para o Espírito Santo de Jesus, né? Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai viver sem saber como colaborar com o Espírito Santo. Sim. Né? Além das suas conversas com Deus e com a sua terapeuta ou terapeuta, onde você busca também aconselhamento? Em outros pastores, em outros livros, pessoas do seu convívio? Você se abre para elas? Você tem a questão do diálogo? Ou é algo mais íntimo? Durante muito tempo, por ter essa natureza mais tímida e introvertida, eu fui muito fechada, muito reservada. E até mesmo as minhas amizades mais próximas reclamavam disso. Falaram, Luiz, a gente não sabe da sua vida. Se a gente não te procura, você nem conta o que está acontecendo. E durante muito tempo eu meio que me orgulhei até disso, achando, não, é porque eu dou conta, eu não preciso ficar pedindo ajuda para ninguém. E depois desse período de noite escura, eu percebi o valor das amizades espirituais. A importância da gente ter pessoas comprometidas com o nosso processo. E não comprometidas a necessariamente nos aconselhar, mas a testemunhar a nossa vida e ser só um ouvido, sabe? Que a gente pode, no meio da madrugada, mandar um áudio. Sabe aquelas amigas que até suportam ouvir áudio do WhatsApp? E você fala assim, amiga, olha só, eu não tô aguentando, eu tô tendo crise agora, eu tô muito preocupada com tal coisa, ora por mim. E você ter pessoas que estão comprometidas com a tua caminhada. Então, assim, para mim,
foi uma virada de chave compreender a necessidade e a importância de amizades espirituais. E como discernir amizades espirituais de meras amizades, né? E como que você consegue discernir hoje em dia? Você procura pessoas que têm a mesma fé que você? Quais são os requisitos para a gente perceber quem é uma boa amiga que vai te levar mais próximo de Cristo e quem está te afastando? Perfeito. Eu acho que o básico é ser alguém que compartilha da mesma fé, né? Mas, além disso, precisa ser alguém seguro. E no livro eu descrevo o que é uma pessoa segura e uma pessoa não segura, né? A pessoa segura, ela é consciente da imperfeição dela. E ela não se coloca acima de você como alguém que é capaz de te aconselhar. Ela se coloca do seu lado, entendendo, amiga, eu tô junto com você. Eu também luto com isso. Há tanta liberdade em a gente compartilhar uma dor e ter alguém que fala, eu também luto com isso. Porque às vezes, nós mesmos, a gente querendo ser boas amigas umas para as outras, a gente está ouvindo uma amiga compartilhar uma dor e a gente já está pensando, nossa, qual é o conselho que eu vou dar para essa amiga? Como que eu vou ajudar essa amiga a solucionar esse problema? Quando, na verdade, quando a gente já vem com um conselho, às vezes a gente está diminuindo a dor daquela pessoa. Sim. Como se fosse, não, mas não é óbvio que você já pensou nisso? Você não tinha pensado nisso? E aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu tô aqui, nossa, por que eu não pensei nisso antes mesmo, né? E, às vezes, a gente só precisa de alguém que fala, poxa, eu sinto com você. Sim. Eu sinto muito. Isso liberta a gente para se relacionar com as pessoas, porque a gente não precisa ficar preocupado de, ai, mas se minha amiga começar a compartilhar alguma coisa comigo e eu não souber o que falar. Sim. Você não precisa saber o que falar. Só fala, eu sinto muito, amiga. Eu tô com você. Isso é duro mesmo. Vamos juntas olhar para Cristo. Vamos juntas orar. Então, acho que isso é essencial, ter amigas de alma, companheiras de alma. Mas, para além disso, a gente ter pessoas que a gente eleja como mentores espirituais. Pessoas com quem a gente se aconselha, pessoas com quem a gente conta para nos lembrar da verdade. E aí é muito importante a gente discernir quais são realmente os mentores espirituais, porque os mentores espirituais têm que ter autoridade espiritual. E a autoridade espiritual, de novo, não significa ter um ministério bem-sucedido, não significa ter inúmeras pessoas admirando e seguindo. A autoridade espiritual o caráter de Cristo está formado? Está sendo formado? Essa pessoa dá bons frutos do Espírito? Nos bastidores, essa pessoa é uma pessoa pacífica, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que sabe ouvir, que sabe exortar, que fala a verdade. Essa é uma pessoa com autoridade espiritual. E a gente ter tanto essas amigas de alma que vão chorar a dor junto, quanto os mentores espirituais que a gente vai sair correndo. Olha só, eu preciso relembrar da verdade. Eu não estou conseguindo buscar sozinha. No meu momento devocional, eu não estou conseguindo ouvir a Deus. Seja, por favor, a voz de Deus na minha vida. E aí a gente precisa escolher quem são esses mentores, né? E ter esses mentores espirituais para nos ajudar. Porque a vida no reino foi feita para ser caminhada junto. Não foi feita para ser vivida sozinha. Não existe relacionamento com Deus só eu e Deus. Existe relacionamento com Deus em comunidade. Nós somos corpo de Cristo. Venha a nós o teu reino, foi o que o Senhor nos ensinou a orar. Não é venha a mim o teu reino. A gente precisa estar em comunidade. A gente precisa aprender o que é estar em comunidade. Você sempre leu a palavra e teve a compreensão imediata do que a Bíblia te passava, as mensagens, ou foi um processo? Porque até na simplicidade do Pai Nosso, a gente tira tantas lições, né? Você falando, venha a nós o vosso reino, o fato da gente perceber, né, o pão nosso de cada dia, então para a gente buscar todos os dias e, receber, o pão que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá todos os dias.
Você já teve essa percepção imediata? Porque a gente vê tantas pessoas, poxa, eu desisti de ler a Bíblia porque eu leio e não compreendo. Eu leio e para mim não me vem nenhuma mensagem. E a gente sabe que é uma questão de persistência, uma questão de busca, né? Quanto mais a gente busca, mais ele nos dá, mais é revelado. Com você foi assim também? Completamente, totalmente. E assim, a gente tem a revelação do Espírito, né? No momento da leitura, o Espírito nos revela. Mas a gente precisa... existe um papel muito importante dos mentores espirituais nesse processo de nos ajudar a ler a Bíblia. E não só lê-la, mas interpretá-la de maneira correta, a conseguir compreender como se apropriar de determinadas passagens, como o Senhor está querendo que a gente se aproprie, né? Então, de novo, o papel da comunidade e do andar junto e de ensinar uns aos outros. Eu acho que isso é essencial também. À medida que a gente vai caminhando e a gente vai ganhando novas compreensões, novas dimensões de entendimento, de esclarecimento da palavra, quando o Senhor nos chama a ensinar aos outros, né? Mesmo em nossa imperfeição, mesmo em nossa incapacidade aparente, quando a gente ensina para o outro, aquilo se torna ainda mais claro para a gente, né? Então, eu acho que o processo de caminhar junto. Então, se você quer compreender melhor a Bíblia, busque ajuda de alguém, sabe? Entenda quem é que tem autoridade espiritual, quem tem discernimento espiritual, e peça ajuda e pergunte, você me ajuda? Você me ajuda a ler e compreender a Bíblia? Por onde eu começo? Como que eu continuo, né? E à medida que você for ganhando prática, porque a vida é treino, é prática, é persistir, você assumir essa posição para outras pessoas, mesmo que você ainda não se sinta, não, mas eu não fiz seminário. Quem sou eu para ensinar a Bíblia para outra pessoa? Eu sei tão pouco, frente a outras pessoas que sabem tão mais. Mas o Senhor quer que seja assim. E o Senhor está dando, eu gosto de dizer para as pessoas que eu discipulo, entre essas pessoas que estão aqui na sua mão, que o Senhor está colocando como sua responsabilidade, tem algumas pessoas que já estão dentro do reino, que o Senhor quer que você equipe a viverem melhor dentro do reino. E tem pessoas que estão fora do reino, que o Senhor quer que você apresente o reino. Então, parte do nosso processo de amadurecimento é a gente assumir responsabilidade de equipar pessoas no reino, mesmo com aquilo que a gente tem, com 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem. E apresentar o reino com os 5 pães e os 2 peixinhos que a gente tem. E neste ato de ser fiel, o Senhor vai derramando mais esclarecimento. Às vezes a gente acha que o caminho da gente conhecer mais a Deus é só a gente entrar no quarto secreto e orar mais e ler mais a Bíblia, quando muitas vezes é a gente sair desse lugar, ter, claro, essa base, mas sair daqui e servir. Sair e servir. No serviço, o Senhor derrama tanto discernimento que a gente não consegue quando a gente está sozinho aqui, lendo a Bíblia. Às vezes você acabou de ler uma coisa e você fala assim, hoje não foi tão produtivo minha devocional. Quando você começa a falar sobre aquilo, vem outras, né, inspirações. Eu percebo isso também. Quando eu comecei, né, o meu caminhar, né, mais profundo com Deus, e que eu entendi que Ele queria que eu compreendesse a palavra dEle, que eu falo que muitas vezes eu sempre quis fazer o bem, eu sempre tive o exemplo da solidariedade dentro de casa, de ser boa com as pessoas, mas eu não sabia, no fundo, como eu agradaria a Deus, que não era só dessa forma, era conhecendo mais através da palavra, né? E eu passei a ter um pouco mais desse entendimento e dessa intimidade, e quando eu passei a falar com as pessoas sobre isso de uma forma simples, que hoje eu não sou tão capaz quanto eu gostaria ainda, eu sei que é um processo, mas foi nesses pequenos gestos, nessas pequenas falas do que eu estava sentindo e que era tão real e tão forte, que eu fui tocando a vida de outras pessoas. E assim que eu fui crescendo e que eu continuo crescendo também. É o que você falou. Muitas vezes quando eu leio uma frase e aquilo me toca de uma forma que parece ser limitada sobre
um assunto, quando eu começo a explicar para as pessoas, aquela luz vai aumentando sobre a minha vida, sobre o meu entendimento. E é lindo eu me perceber na sua fala, da forma com que você vê. Porque é assim realmente que eu percebo como a palavra de Deus é poderosa e como às vezes uma simples frase, um versículo que parece ser tão pequeno, tão curtinho, vai se impactando quando ele toma a vida, quando ele não é simplesmente lido, quando ele é percebido, vivenciado, colocado em prática, né? Total. E a palavra, ela é ação também, né? A palavra de Deus gera vida. E a palavra de Deus não é só o momento ali da leitura. A palavra de Deus está gerando vida quando ela é falada, quando ela é mentalizada, quando ela é memorizada, quando ela é relembrada ao longo do dia. Então, uma das práticas que eu tirei muito assim, desse momento de noite escura da minha alma, em que eu não estava conseguindo ter energia para interpretar coisas novas, foi a memorização. Eu precisei me apegar a algumas verdades bíblicas e entender, Senhor, eu vou viver por meio desta verdade. Eu preciso passar um dia lembrando que o Senhor está presente, o Senhor está presente, o Senhor está presente. Então, o quanto a gente traz, né, desses tesouros espirituais que a gente gasta tempo ali cavocando na nossa intimidade diária com Deus, como que a gente leva esses tesouros para o cotidiano e a gente vive o nosso cotidiano lembrando que a palavra de Deus continua ativa. Ela continua, eu estou levando essas pérolas para o meu dia a dia, para os pequenos atos da vida, para onde o Senhor está me chamando a exercer a minha responsabilidade de influência, entendendo que eu não preciso, ele não chama todos nós a sermos teólogos, ele não chama todos nós a sermos pastores, ele nos chama a sermos discípulos. E discípulo é aprendiz de Jesus. É uma pessoa que está ali aprendendo a ser Jesus. Aonde Jesus quer que essa pessoa esteja. E eu acho que isso é tão precioso, a gente olhar para a vida dessa maneira, entendendo. Eu sou os pés e as mãos de Jesus hoje. Quem o Senhor está querendo encontrar? Jesus, o que o Senhor está querendo fazer hoje? Quem o Senhor está querendo amar? Quem o Senhor está querendo que eu dê uma palavra de encorajamento? Quem o Senhor está querendo que eu dê uma palavra de exortação? Então, entender, né, que a vida, de novo, a vida não é sobre nós, a vida é sobre a gente colaborar com o Espírito Santo e a gente compreender que, inclusive, esse momento íntimo que a gente tem com o Pai não é só para o nosso alimento, é para o alimento do outro que a gente vai encontrar ao longo do dia, né? E eu falo sempre da importância, né, sobre a leitura e a meditação na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente deseja agradar a Deus e ter uma vida que agrade a Deus, mas a gente não busca esse conhecimento do que agrada a Deus. E isso é assim no nosso dia a dia também. Muitas vezes a gente quer, né, que o nosso marido nos ame sem saber o que ele gosta, quer servir um almoço bom sem saber o que aquela visita gosta de comer. Então, acho que a gente se preocupar em agradar sem querer saber o que o outro gosta é um querer em vão. Né? E eu acho que é isso que Deus pede de nós também, né? Esse comprometimento em conhecer o que Ele quer de nós, para que a gente sirva, né, de forma inteligente, para que dê frutos né, aquela parceria, porque é um viver em parceria. Você percebe isso também? Que eu vejo tantas pessoas, poxa, eu tenho fé, eu sou uma pessoa que eu tenho tanta fé, mas eu não leio muito a Bíblia, eu não gosto muito de ler. Eu não vou muito à igreja, então não procura esse aprendizado e esse entendimento, né? Então, quer ser servido por Deus, receber a graça de Deus, a luz de Deus, mas não quer compreendê-lo, no fundo, não tem a preocupação em agradá-lo. Nossa, isso é muito importante, porque a gente tem uma percepção equivocada de que à medida que a gente estuda mais, a nossa fé vai esfriar, né? De alguma maneira, talvez. Vai parar de ser uma coisa mais emocional e vai se transformar em uma coisa mais racional. Mas quando a gente compreende a nossa condição humana de seres emocionais e de emoções que oscilam,
a gente precisa ter a disciplina da leitura e do compromisso com a palavra, independente da nossa vontade ou não de estar, entendendo que as minhas emoções vão oscilar, mas a palavra de Deus é permanente, ela permanece. E ela é o meu alimento, mesmo que eu não esteja querendo agora isso. Mesmo que eu não esteja buscando, né? Eu esteja querendo outras coisas. Mesmo que eu não sinta vontade. Eu ter esse compromisso. Assim como eu tenho o compromisso comigo mesma de me alimentar com comida, eu ter o compromisso de eu vou me alimentar espiritualmente. E o Senhor escolheu que a palavra dele fosse transmitida para nós através desse papel, né? Desse meio da leitura, da meditação, mas também da troca com as outras pessoas que leem e meditam nessa palavra, né? É a forma como ele escolhe se revelar, é a forma como ele escolhe trazer para nós a verdade de quem ele é. E eu acho que é essencial, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente não se aproximar dela como um livro de autoajuda, achando que, não, eu vou agora ler, vou no meu momento devocional, tentar encontrar soluções para os problemas da minha vida. A gente lê a Bíblia, e aí a gente lê a Bíblia toda, passagens difíceis, passagens que a gente Como lê... você indica para quem ainda não iniciou na palavra, fala, iniciar a partir do Novo Testamento, de forma aleatória, como que você indica? Eu até cito no livro, um livro que mudou totalmente a minha perspectiva. Aliás, gente, a gente está fazendo um resumo, mas tem tanta coisa, vou mostrar de novo, ó. Livre, leve, forte. Aqui, ó, editora Thomas Nelson Brasil. Então, procurem, porque é muito edificante. Eu falo que a gente ler sobre a palavra de Deus e verificar como viver com Deus nos torna mais fortes, mais livres, mais leves, através de vivências de outras pessoas, nos espelhando. Eu amo ler, eu aprendo tanto com a leitura, então eu gosto de grifar, gente. Tudo bem que tem essa coisa de virtual, de ler no celular, mas, gente, eu amo. Eu sou bem adolescente, eu acho. Eu adoro também. Eu colo papelzinho, esse aqui eu fui mais light, assim, para não atrapalhar muito, para mostrar para vocês o livro. Aliás, eu vou querer desconto pro pessoal que está nos ouvindo, hein? Depois, vamos fazer um descontinho, que a gente também tem que administrar bem os nossos dinheirinhos, nossos ganhos. Exato. Sim. E no livro eu cito uma leitura que eu fiz que mudou muito a minha forma de ler a Bíblia, que chama A Doutrina das Escrituras. Doutrina não. O Drama das Escrituras, desculpa. Drama das Escrituras. É uma leitura que mostra o pano de fundo, né, geral da Bíblia. Qual é a grande história que Deus está querendo que a gente entre quando a gente lê a Bíblia. Então, que é a história da criação, da queda, da escolha de um povo para ser os seus representantes na Terra, para co-criarem uma realidade, um reino de justiça, de paz e de alegria, a vinda do seu filho e depois a escolha de um novo povo, que é a igreja, para a restauração final de todas as coisas. E aí, essa leitura me deu um panorama geral de como cada parte da Bíblia se encaixa nesse todo, que fez com que eu tivesse um pouco mais de persistência nas partes difíceis ali, né? E aí é interessante, quando eu discipulo e eu estimulo as pessoas a lerem a Bíblia toda, a primeira coisa que eu falo para as minhas discipulandas é: você não precisa ler a Bíblia toda em um ano. Ela não foi criada para isso. Você vai ler a Bíblia toda, a sua vida toda. Sim. E você vai passar a vida toda lendo a Bíblia. E cada vez que você ler a Bíblia, ela vai se revelar diferente e nova. Porque ela é a palavra de Deus e ela está viva. Então, tirar essa pressão de, ter que ler a Bíblia toda todo ano. Sim. Porque isso acaba nos desestimulando. Sim. Porque a gente, na rotina, né, agitada da vida, poucos de nós vão ter o foco, a atenção, o tempo para ler 4, 5 capítulos por dia. E aí, às vezes, a gente acaba se culpando, se condenando. Poxa, eu não consigo ler a Bíblia o tanto que eu precisava ler. E acaba desistindo, desistindo. Então, assim, tirar essa mística
e ler sempre um capítulo do Novo Testamento ou um trecho do Novo Testamento junto com um trecho do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é essencial. O Antigo Testamento é o plano de fundo para a gente compreender muito do que Jesus diz. Jesus veio para cumprir muitas das coisas do Antigo Testamento. Então, procurar entender ali o seu tempo, a sua limitação. Você tem meia hora, então você vai ler 15 versículos do Antigo e 15 versículos do Novo. Numa ordem, você recomenda ou não? No No início do Novo e no início do Antigo também, e seguindo. Eu acho que é legal começar com Gênesis e João, que eu acho que tem muita congruências, assim, muitas similaridades. É legal a gente ler Gênesis 1 com João 1 e a gente fala, nossa, João tá falando lá de Gênesis 1, né? E aí também ter sempre um salmo, porque o salmo ele é muito terapêutico, assim, né? Então, às vezes, a gente só precisa de uma leitura mais para aquietar nossa alma. Então, juntar um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo e um salmo, e a gente ir lendo, né? E percorrendo com calma, sem pressa, degustando, entendendo que quando eu entro em contato com a palavra de Deus, eu estou entrando na história de Deus. Então, quando eu estou lendo sobre o que Deus fez com o povo de Israel, isso, assim, nossa, mas como que eu aplico isso na minha vida? Talvez você não aplique na sua vida, mas você está entrando nessa história. Porque a Bíblia é sobre Deus, não é sobre você. Não é sobre você encontrar respostas para o seu problema de agora. É sobre você sair do seu problema de agora e compreender que a vida é sobre algo muito maior. E que Deus está agindo, que Deus age por meio de pessoas imperfeitas e que Deus continua agindo. Então, é um exercício, é uma disciplina espiritual mesmo. A gente adentrar na Bíblia e adentrar nos trechos difíceis da Bíblia e persistir, né? Tendo essa consciência do todo, do porquê deles estarem ali. E para ter mais intimidade com Deus, né? Eu acho que isso é muito importante. Não só saber que Ele está ali, mas sentir que Ele está ali, né? E saber quem Ele é, como Ele já agiu e como Ele continua agindo. Né? Reconhecer os padrões, identificar, poxa, Deus é geralmente muito, muito generoso, muito gracioso. Antes dele se irar no Antigo Testamento, às vezes a gente tem uma visão de um Deus bravo no Antigo Testamento, que castiga. Quando a gente entra no Antigo Testamento com essa percepção da história toda, do Deus que ali já estava planejando tudo para que o Filho viesse, a gente percebe, nossa, Deus sempre dá muitas chances das pessoas se arrependerem. Ele sempre derrama muita graça antes dele derramar justiça. E esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de como ele age, né? Então, a gente está ganhando uma percepção de quem Deus é, de como ele age e de quem ele continua sendo e como ele continua agindo, né? Você tem uma rotina de fé hoje, assim, de estar, né, na presença de Deus, além do dia a dia normal, né, de procurar esse entendimento, mas, olha, eu começo com a minha oração, com a minha leitura, depois eu ouço um louvor. Você tem um padrão que você se encontrou, que acho que é importante que cada um encontre a sua maneira de se conectar mais com Deus, mas você já encontrou a sua, assim, algo que você procura repetir, mesmo, né, nos diferentes dias da sua vida? É muito interessante, porque assim, eu acho que a cada estação a gente vai ter uma rotina espiritual diferente. Sim. E às vezes a gente também se prende a determinados modelos, achando, né? Meu momento devocional tem que sempre ser a primeira coisa no dia, precisa ser sentada sozinha, né? Com uma Bíblia de papel. E aí, às vezes, essas restrições que a gente vai colocando acabam por nos restringir de permanecer exercitando o conceito e o princípio de estar com Deus, independente do formato, né? Então, assim, eu geralmente tenho uma forma, um ritmo de vida, que é no início do dia, assim que eu deixei as crianças na escola, eu chego, tiro um tempo para primeiro escrever no meu diário espiritual tudo que eu estou sentindo naquele momento.
E eu percebi que isso me ajudou muito a aquietar minha alma para o momento da leitura. Às vezes eu já queria vir direto para a leitura, mas eu tava, sabe quando você tá tipo, não, mas eu preciso resolver tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Né? Eu tô me sentindo assim. Então, ter um diário em que eu simplesmente derramo ali meu coração, falando, Senhor, eu tô preocupado com tal coisa, eu preciso lembrar de, assim que eu terminar minha devocional, fazer tal coisa, ligar para tal pessoa. Então, é como se eu estivesse, assim, derramando todas as preocupações ali naquele diário. E aí eu tenho sempre um tempo de silêncio, de meditação. Então, eu escolho um versículo. Geralmente, eu passo um mês ou uma semana até mesmo meditando em um mesmo versículo. Sei lá, por exemplo, aquiete-se, saiba que eu sou Deus. E aí, depois que eu derramei a minha alma ali no caderno, eu silencio, fico com olhos fechados, respirando fundo e lembrando, aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. E aí eu vou para a minha leitura. Eu preparei a minha mente, preparei o meu coração, preparei a minha presença para estar ali focada, né? E essa leitura tem dias que vão ser horas, tem dias que vão ser minutos. Mas é a intenção de entrar na história de Deus. E de entender quem Deus é, o que Ele está fazendo e o que Ele me chama a fazer como parte do povo dele. Escolhido para entrar nessa missão, né? E daí você procura de forma aleatória ou não? Agora que você já leu ela inteira, ou você abre de forma aleatória ou você tem um programa? Eu sempre sigo um programa. Às vezes eu tô lendo um livro específico, escolho um livro específico da Bíblia para me aprofundar um pouco mais, para ler, meditar nele especificamente. Mas eu geralmente sigo esse programa de ler um trechinho do Antigo Testamento, um trechinho do Novo e um salmo, e aí engatando em provérbios, em um pouquinho de provérbios, né? E eu vou seguindo essa rotina. Eu acho que abrir aleatoriamente, claro que o Espírito vai utilizar isso de algumas maneiras, né? Em alguns casos específicos. Mas eu acho que geralmente quando a gente tem uma intencionalidade e quando a gente se achega a esse momento devocional já tendo uma direção do que a gente vai fazer, fica mais fácil da gente entrar nele, né? Sim. Eu gosto muito sempre de fazer analogias com a nossa saúde. Então, é muito mais fácil você se alimentar bem se você planejou, né? Do que você... agora chegou a hora de eu comer, o que eu vou comer, né? Sim. Ou até mesmo você fazer exercício físico, é muito melhor quando você já tem um plano, já tem um treino, do que você chegar, não, tá bom, agora tá na hora do exercício físico. O que eu tô com vontade de fazer, ou, né? Então, eu acho que faz parte essa intencionalidade e o Senhor age espontaneamente, é claro, age também, mas eu acho que Ele gosta que a gente desenvolva essa disciplina de ter uma intenção e de abordar e de ler a Bíblia toda, porque a palavra toda, ela é muito útil e eficaz, né? Então, eu acho que é importante a gente ter, sim, um plano. E, assim, tem vários, né? Tem aplicativos hoje em dia que nos ajudam com isso. Tem aplicativos de meditação bíblica que podem nos ajudar nesse momento de aquietar da alma também. Então, recursos não faltam. Eu acho que parte mais da gente exercer essa nossa responsabilidade de colocar como prioridade mesmo na nossa vida. E entender que vão ter dias... essa é uma outra coisa interessante, assim. Eu passei, depois que eu virei mãe, a entender, assim, vão ter dias que a criança vai ficar doente, não vai na escola. E eu vou deixar de fazer esse momento, porque eu não tenho mais um momento quieto para fazer. Não, vou fazer ali, do jeito que der. Na frente dele, lendo um versículo. Então, depois da maternidade, eu passei a ler muito mais a Bíblia na frente dos meus filhos, entendendo que talvez o meu aproveitamento daquele momento não seja tão bom quanto se eu estivesse sozinha. Mas manter o compromisso. Manter o compromisso e entender que é uma forma de testemunhar para eles. Entendeu? Assim, não, mamãe, todo dia, mamãe abre a Bíblia nem para ler um versículo, porque é importante, né? E por mais que a gente tenha uma rotina, lembrar que a gente pode ser flexível, né? E não se culpar por isso.
Né? Eu faço muito também com meu filho, com o Henrique. Hoje em dia ele até fala, mamãe, posso abrir para você ler para mim alguma parte? Dele fica lá mentalizando. Então são esses pequenos exemplos que às vezes a gente está achando que a gente só está adaptando, que está fazendo de qualquer jeito, mas muitas vezes a gente está dando exemplo para o nosso filho também. Né? Eu queria te falar sobre o outro livro, porque esse é o teu segundo livro, não é isso? Isso, eu já fiz uma primeira autopublicação que é só sobre maternidade. Então, que você fala sobre as mulheres da Bíblia, não tem? Isso esse é um estudo outro. bíblico então. É um estudo bíblico que eu fiz. Ele ainda não está publicado, mas está disponível na internet. Ele é por meio de vídeo, é gratuito. Chama Uma Boa Notícia para Eva, eu acho que é esse. Não, de Eva Esther, é esse. Mas tem tanto, gente. Agora que eu me toquei. Eu tô por fora, então. Desculpa, São tantos assim? É uma colaboração, né? Ela é um livro da Débora, que ela chamou várias amigas, eu sendo uma delas, que foi publicado pela Thomas Nelson também. Isso. Eu sabia porque eu fui olhar os da Thomas Nelson. Desculpa, aliás, tem vários títulos muito disso. bons. Porque esse foi do ano passado. Isso, foi um prazer enorme a gente fazer parte, assim, fazer essa colaboração. Foram, acho que, 12 amigas que ela chamou. E a gente parafraseou a vida das mulheres da Bíblia, né? De Eva a Esther. Eu tive a honra de fazer de Ruth, que é uma das personagens que eu mais amo, assim, da Bíblia. Por quê? Onde você se identifica? Eu acho que Ruth, ela é um exemplo de fidelidade, de compromisso ao reino, sabe? Ela abriu mão de tudo, da vida dela, da terra dela, do povo dela, para fazer parte do povo de Deus. Mesmo que isso custasse tudo para ela, porque ela não foi fazer parte do povo de Deus assim, tendo uma promessa de uma vida maravilhosa. Muito pelo contrário, ela ia ser viúva, ela ia viver na miséria lá, mas ela olhou para o Senhor e ela reconheceu, esse é o Deus de verdade. E eu preciso fazer parte da história desse Deus. E a fidelidade de Ruth fez com que ela fizesse parte da história de Deus. Ela faz parte da genealogia do Filho de Deus, por causa da fidelidade dela. Na fidelidade diária, ordinária, pequena, colhendo grão ali, sabe? Ruth não sabia o quanto a fidelidade dela estava impactando o reino, mas estava, né? Então, para mim, foi, assim, Esther, amo muito também, assim, a história de Esther. E esse livro é um livro delicioso de ler, porque ele é feito de crônicas, né? A gente fala, então, assim, até a própria parte que eu escrevo sobre Ruth, eu coloco na primeira pessoa, como se ela estivesse falando. Então, acho que é uma forma legal de você adentrar na história dessas personagens de uma maneira diferente, poética, romantizada, e trazer um novo olhar, conseguir talvez ouvi-las de uma outra maneira. Você tem outros planos de escrever outros livros? Já tem algo sendo escrito? Você que já escreve todos os dias para Deus? Ai, menina, já sim, tem planos a gente tem muitos, mas o Senhor é quem... Então, mas estou falando dos seus planos. Os do Senhor, ele ainda não me revelou os teus planos ainda. Eu tenho bastante, assim, tem alguns projetos que eu já vinha escrevendo, que estão em processo de edição, em formatação. Quais são os temas, os assuntos hoje que mais, né, te inspiram a escrever? Eu tenho um projeto que eu acabei de escrever, que é muito sobre o papel da mulher no reino de Deus. Isso foi algo que sempre me instigou muito, sobre qual é, assim, o lugar essencial que a gente tem como mulher dentro do reino e como é completamente subversivo frente à visão do poder feminino de outras visões, né? Mas ainda assim também é diferente um pouco da forma como a tradição, talvez religiosa, tenha colocado o papel da mulher, né? Então, eu estudei bastante até esse estudo bíblico que eu citei antes. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, de estudar sobre o papel da mulher. Mas eu amo muito também disciplinas espirituais no cotidiano. Então, como que a gente pode entrar nesse treinamento da alma e usar os momentos diários
para serem disciplinas espirituais. Então, como que a oração pode se encaixar no lavar a louça, como que o jejum se encaixa no momento que você está cuidando do seu filho durante a madrugada, e compreender que a vida é um treinamento, né? E que o papel das disciplinas espirituais dentro desse treinamento, da gente permanecer consciente da presença de Deus e rendida à vontade dele. Então, esses são temas que eu gosto muito de falar. E, assim, Salomão diz em Eclesiastes: não há fim para a escrita de livros e a leitura de livros. Então, para mim, eu fico pensando, gente, não há fim mesmo. Não há fim, não há fim. Mas que o Senhor me dê sabedoria para saber quais são os livros que o Senhor quer que eu escreva, né? Porque tem muitas coisas que passam, né? Tem muitos temas. Hoje em dia, a gente tem contato com muito conteúdo, mas a gente precisa exercer o nosso discernimento de saber quais são os temas que o Senhor quer que eu fale. Sim. E no tempo dele, que ele abençoe a igreja dele através desses conteúdos. Olha, para finalizar, primeiro quero lembrar vocês, do Livre, Leve e Forte, Luísa Agreste Nazaré. Maravilhoso. Eu acho que é um livro de vivências, um livro sobre fé, um livro onde a gente aprende, onde a gente cresce com os testemunhos reais dessa linda que é mãe, que é teóloga, escritora e é uma fiel filha de Deus que está aí também, como todas nós, procurando crescimento, procurando ser lapidada e nos dando caminhos, nos mostrando um pouco mais como através das nossas ações a gente pode se aprofundar e estar próximo do nosso propósito. Antes de finalizar, quero lembrar vocês, Livre, Leve e Forte, Luísa Agreste Nazaré, pela Thomas Nelson. Eu já deixei o link para vocês ali na descrição, para vocês que querem adquirir o livro, e já consegui um desconto também com a editora. Muito bom. Então, aproveitem, presenteiem quem vocês gostariam, se presentem com essas palavras, com esses testemunhos, com essas inspirações. Eu só quero te agradecer mais uma vez por você ter o seu tempo de estar aqui, participando do nosso Positivamente, motivando outras pessoas, motivando com suas palavras, com sua escrita, com sua voz, com a sua forma de se comunicar, principalmente pela sua vivência. Porque não há nada mais lindo do que ver alguém testemunhando e comunicando aquilo que vive e que aprende com Deus, com Jesus, com essa caminhada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero que você finalize aqui deixando uma mensagem para todos que estão nessa busca, com esse desejo de se sentir livre, leve e forte com Deus. Eu acho que quando eu escrevi esse livro, eu tive muito no coração a vontade de dizer palavras de esperança para pessoas que estão passando por crises, por momentos de dificuldade, por momentos de desesperança, para que elas lembrem que o caminho para a liberdade, o caminho para a verdadeira força e para a verdadeira leveza vem através da rendição, da confiança de que Deus é um bom pai, que Deus está presente, Ele está conduzindo a história para o bem e que Ele não deixou de te ver, Ele não deixou de te olhar, não deixou de cuidar de você, mesmo que agora no mundo tereis aflições. Não se preocupem, porque eu já venci o mundo. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus e é uma mensagem que eu quis trazer no livro como uma mensagem de esperança, para a gente se relembrar continuamente de mudar o nosso olhar e não se deixar ser conduzida pelo olhar do mundo, né? Mas se apegar ao Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino dele e da presença e do poder do Espírito Santo dele. E eu tentei escrever esse livro com uma linguagem muito acessível a pessoas que não são cristãs. Então, assim, o meu sonho é que ele fosse um presente. Ele fosse um presente, eu acho que ele ficou muito lindo nessa edição da Thomas Nelson, modéstia à parte, ficou muito bonito. Mas que ele fosse um presente a ser dado para quem ainda não tem essa esperança. E que, através dessa leitura em conjunto, né? De repente você presentear uma amiga e você ler junto com ela e conversar com ela sobre isso, vocês duas serem edificadas e vocês duas reencontrarem o caminho da esperança, que é esse caminho da liberdade, da leveza e da força em Jesus.
né, que a gente pode ter, mesmo quando o caos se instala nas nossas vidas, mesmo quando tudo vai mal, a gente ainda pode ter liberdade, leveza e força, porque a gente sabe quem está com a gente no barco em meio à tempestade. Com certeza. Amém. Positivamente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito, se inspirado demais e que a luz de Deus continue conduzindo a sua vida, te alegrando, te fortalecendo, te trazendo ainda mais esperança, mais força. É isso que eu desejo a todos vocês. Então, até o próximo Positivamente.